Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Hoje queria falar brevemente acerca disto que vem nos acontecendo do coronavírus, né? Dessa pandemia que mantém praticamente a metade do planeta Terra encerrado nas suas casas, em quarentena. Eu queria falar acerca de um outro vírus, não o coronavírus, sino um vírus infinitamente mais mortal que esse. Hoje a ciência está se debatendo para conseguir uma vacuna, uma cura, algo que alivie o sofrimento das pessoas. As pessoas estão em pânico, há uma verdadeira histeria, os governos, os presidentes, os poderosos não sabem o que fazer, pegou todo mundo de surpresa. Algo tão pequenininho, tão insignificante na aparência, né? Tem mantido ricos e pobres, os poderosos, todo mundo escondido, e com medo da morte, com medo de se contagiar. Incrível, né? E que rápido que aconteceu há 2, 3 meses atrás, ou 2 meses atrás, estava todo mundo desfrutando da sua normalidade, da vida. E lembre que o Evangelho estava sendo pregado, e a vinda de Jesus estava sendo pregada de uma maneira normal, e as pessoas pouco ligam. Os falsos profetas anunciando que esse ano 2020 seria o melhor ano da vida deles, e que eles iriam prosperar, e lá vai, e na verdade estamos vendo que o que está acontecendo é que Deus está começando, no meu entender, a dar o último aviso a todo mundo, começando pela sua igreja, chamando a sua igreja, seu povo, a um genuíno arrependimento. Creio que o presidente, quando declarou um jejum para toda a nação, fez algo com sabedoria, uma decisão sábia, e creio que vai dar seus frutos no seu devido tempo. Mas eu quero falar acerca desse vírus, de um vírus mortal, um vírus letal, e que todo ser humano está infectado, e que poucos percebem. Eu vou ler a palavra de Deus para explicar um pouquinho melhor acerca desse vírus. O que eu quero ler é no livro de Romanos, capítulo 5, versos 12 e 13, que nos diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O que quer dizer isso? Que todos nós, a partir de Adão, nós fomos infectados com um vírus, que não é o coronavírus, é o pecado vírus. E é muito mais mortal, porque para o coronavírus pode haver uma cura, um alivio. Já algumas drogas que estão fazendo efeito, estão sendo testadas, e a ciência está trabalhando por uma vacina, para um remédio eficaz. Mas esse vírus, o pecado vírus, tem sido causante da morte de cada ser humano. Como assim? Eu conheço uma pessoa que morreu de acidente, outro de doença, outro morre afogado, ou de tantas maneiras as pessoas podem morrer, mas a morte entrou ao mundo por causa do pecado. E diz que a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Não tem um só ser humano que possa dizer, eu não tenho pecado. O que é pecado? Desobediência a Deus. Todo ser humano já mentiu, todo ser humano já fez coisas desagradáveis a Deus. E quando Deus se manifestou ao homem mostrando os famosos 10 mandamentos, ele não fez isso para tornar mais difícil a vida do homem, sino para mostrar ao homem que o homem estava infectado com um vírus chamado pecado, e que caso não deixasse que Deus curasse ele, iria morrer, mas não somente na morte física, sino na espiritual. E todo ser humano, a partir de Adão, depois de Adão, Caim, Abel e toda a raça humana chegando até nós, todos, por assim dizer, nascemos com defeito de fábrica, que quer dizer, nascemos em pecado. Ninguém nos ensina a fazer o mal, porque a nossa natureza pecaminosa nos leva, nos arrasta a praticá-lo sem que ninguém nos ensine. O que Deus traz através dos mandamentos é nos mostrar que estamos perdidos sem Ele. Mas há mais de 2000 anos atrás, o Pai, que teve misericórdia do ser humano, enviou seu Filho, como diz as Escrituras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje nós estamos celebrando a Páscoa.
domingo de ressurreição. E Jesus veio justamente para, como a cura a esse vírus chamado pecado, no qual nenhum homem conseguiria trazer a cura para o coração e a alma do homem. A alma que pecar, esta certamente morrerá, diz o Senhor. Por que o pecado leva à morte? Porque Deus é extremamente santo e não tolera o pecado. E Deus, quando criou ao homem, o criou à sua imagem e à sua semelhança para que ele vivesse eternamente na sua presença com seu caráter extremamente santo. Mas, por causa desse vírus que Adão e Eva deixaram entrar, ele passou a todas as gerações, inclusive a nós, e está nos arrastando à morte. Então, hoje celebramos o dia que Jesus venceu esse vírus chamado pecado. E deu a chance, abriu a porta para que você que está me ouvindo, você que há um tempo atrás estava realmente nem aí com as coisas de Deus, mas agora talvez você está sendo chamado a um arrependimento, você está sendo chamado por essa pandemia que está acontecendo no mundo. Você está vendo que as coisas acontecem e acontecem de uma maneira muito rápida. Ninguém iria esperar essa pandemia. E hoje você está numa situação, talvez, sem Deus no mundo. Hoje eu pude ver, passando por um mercado cheio, estacionamento cheio, e as pessoas fazendo fila somente com um motivo: comprar o famoso ovo da Páscoa, né? O coelhinho que bota ovo, né? Incrível, né? Um coelho colocando ovo, né? E pior que as pessoas, né? O paganismo tem entrado tanto na igreja que tem dito que celebrar a Páscoa é o ovinho é comer o ovo, né? Como dizendo ao homem: alivie sua consciência, não faça aquilo que Deus quer que você faça, faça aquilo que as pessoas dizem que você deve fazer. Entre isso, compre o ovo da Páscoa para aliviar sua consciência, tome um copo de vinho, não coma carne, coma peixe, porque ali sim você estará mostrando que é um cristão. Meu amigo, isso é tradição de homem, desculpe lhe dizer. A única coisa que vai livrar você da morte eterna é entregar sua alma e seu coração a Jesus e confiar nele. Primeiro, crendo e confessando diante dele que esse vírus do pecado está na sua vida. Porque Paulo chegou a dizer: o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que não quero fazer, isso faço. Mas não faço eu, sino o pecado que em mim habita. Miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo da morte? Eu dou graças a Deus por meio de Jesus Cristo, porque Ele sim te livra do pecado e da morte eterna. Meu amigo, espero que você entenda que isso é sério e que, lamentavelmente, milhares já não podem tomar mais essa decisão porque morreram de uma maneira repentina praticamente. Se enfermaram, foram parar um respirador e hoje, por ironia do destino, né, nós nos afogamos para que a terra respire. O homem está sofrendo, está se afogando, indo parar um respirador. E a terra hoje está sossegada, está tranquila, os animais estão alegres. Os animais podem sair, animais quase que fazia muito tempo que não se vinham, estão começando a voltar a se ver. O mar está descansando dos pescadores. A humanidade, a terra, está descansando do pior predador que existe, que é o próprio ser humano. Somos nós. Incrível, né? O homem se afogando e a terra respirando, a poluição desaparecendo. E hoje o planeta está se renovando. Espero que você faça a mesma coisa e dê a chance, porque acredito eu que esta está sendo a última chance para você, falso pregador do Evangelho, pregador da prosperidade, que você profetizou segundo você, que esse seria o melhor ano da sua vida, que você iria prosperar, que muitos vendendo patuá gospel, dizendo que era contra o coronavírus. Onde está você agora? Chorando para que os políticos abram sua igreja porque você vai morrer de fome, porque não tem mais clientes. Lamentavelmente não são discípulos, são clientes que faltam à sua igreja porque não tem como tirar dinheiro deles. Esse tempo que você está em casa, querido pastor e pastora,
pregador da falsa prosperidade, é para você se arrepender. E você que está afastado do Evangelho, é hora de voltar, meu filho, porque essa pode ser a última chance que Deus está te dando. E para você, povo de Deus, é para levantar os braços, porque a nossa redenção está mais perto do que antes. Assim que, de maneira nenhuma, vamos recuar, senão a pregar o Evangelho, enquanto há hora, é hora. E agora é hora de fazer isso. Assim que, se você quiser celebrar a verdadeira Páscoa, meu amigo, você que não conhece Jesus, que você possa reconhecer que é um pecador, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, de todo o seu coração, e pedir que Jesus entre no seu coração para que Ele te livre do pior vírus que vai te levar à morte eterna, o pecado vírus, para que Ele, através do seu sangue derramado há mais de 2000 anos atrás, e depois de ressuscitar, levou cativo o cativeiro e trouxe liberdade a todos aqueles que creem no seu nome. Espero que você em breve possa fazer parte dessa grande família de Deus, porque eu digo a você, acredite ou não, a trombeta vai tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados, nos encontraremos nas nuvens com o Senhor e para sempre estaremos com Ele. Essa promessa foi a que Jesus fez a todos aqueles que creem no seu nome. Eu sou um deles, você também é. E se você não é, seja, porque o tempo se acaba. Que Deus te abençoe e te guarde e que você realmente possa ser livre do pior vírus que existe na humanidade, que é o pecado vírus. Deus te abençoe.